Referência na produção de calçados nacionais e maior exportadora do país, a Grendene quer aumentar sua participação no exterior e ampliar seus canais online. Invest News Entrevista recebe hoje Alceu Albuquerque, diretor financeiro da Grendene. Alceu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tatiana. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Alceu, como que nasceu a história de uma das maiores fábricas de calçado do país? Essa é uma história muito bacana. A Grendene nasceu lá em 1971. Originalmente, ela não produzia calçados, ela produzia garrafões ou telas para os garrafões de vinhos. E com o passar do tempo, lá em 1979, foi quando ela de fato começou a produzir calçados, depois de uma viagem que o Pedro Bartelli, irmão do Alexandre Bartelli, fez a Riviera Francesa, onde ele observou as sandálias dos pescadores. E ele teve uma grande sacada, que foi por que não produzir esse tipo de calçado utilizando a tecnologia que a gente tem lá na Grendene, que até então era feita para produzir ou as telas para garrafões de vinhos, como eu comentei que a Grendene começou fazendo em 1976, em 71, desculpa, e em 76 nós começamos a fazer componentes para implementos agrícolas. Então, nessa viagem ele teve essa brilhante ideia de tentar replicar essas sandálias dos pescadores franceses, mas utilizando a tecnologia de injeção de plásticos. E essa ideia deu certo e nós revolucionamos a indústria de calçados e a indústria da moda. Foi lá que surgiu o nosso primeiro calçado, a Melissa Aranha, que deu origem a uma das nossas principais marcas, a Melissa. Desde então, nós criamos e desenvolvemos diversas marcas. Em 86, criamos o Ryder. Em 88, a Pega Forte, que é uma marca de botas para o setor de EPIs. Em 94, a Grenda, uma marca de calçado feminino. Em 98, Grendene Kids, uma linha para o público infantil. Em 2001, a Ipanema. 2008, Zaxi. E 2009, a Cartago. Ou seja, já são mais de 52 anos de histórias, desde o lançamento lá em 1971. Alceu, e como que foi a sua trajetória profissional até chegar ao cargo atual? Claro. Bom, essa é a minha primeira experiência na indústria. Toda a minha carreira ela foi toda desenvolvida no setor financeiro, no setor bancário. Eu iniciei ainda nos Estados Unidos, quando eu fiz a minha faculdade nos Estados Unidos, em 1998. Eu recebi uma bolsa atlética para ir jogar basquete nos Estados Unidos, e durante os meus estudos eu cursei o que eu chamo lá de double major, né? Eu fiz administração financeira e comércio exterior. Enquanto eu jogava e estudava, eu também fiz alguns estágios em Merrill Lynch, Morgan Stanley, estágios não remunerados, só para aprender e ter a vivência profissional e não só acadêmica. Me formei em 2000, 2002, 2013, retornei para o Brasil e sempre trabalhando na área financeira e bancos. Iniciei na área de private banking no Banco Votorantim, depois passei pelo private banking do Banco BBM, depois eu tive uma experiência com private equity na CRP, Companhia de Participações, que é uma das primeiras empresas de private equity do Brasil, uma empresa gaúcha. Mas foi no Sicredi, que é um sistema cooperativo brasileiro, onde eu construí a minha carreira mais consolidada, onde eu fiquei quase 10 anos. Lá eu era responsável pela toda a área de finanças corporativas, então cuidava de toda a parte da gestão de liquidez, gestão de capital, relacionamento com os acionistas, dado que o Banco Sicredi possui acionistas externos, como o Rabobank, que é o segundo maior banco holandês, o IFC, que é um braço do Banco Mundial, o International Finance Corporation. Era responsável também pela parte das agências de riscos, de buscar os ratings com S&P, Moody's e Fitch. Fazia toda a parte de análises financeiras. Então, foi aí que
que eu construí a minha carreira. Como eu comentei, fiquei 10 anos no Sicredi, saí do Sicredi a convite do Gustavo Araújo, do Banco Mercantil, em Minas Gerais, para assumir a cadeira de CFO, diretora de RI e diretora de tesouraria. Então lá tocava toda a parte administrativa, toda a parte financeira, a área de relações com investidores, é um banco de capital aberto, e a parte de tesouraria também. E passado um tempo surgiu o convite dessa gigante, dessa grande empresa que é a Grendene, e foi uma oportunidade para voltar para o Sul, porque eu sou gaúcho, a família ficou aqui no Sul, eu ficava no bate-volta, Porto Alegre, Minas Gerais, então foi essa oportunidade aí. Faz 3 anos que eu estou aqui na Grendene como diretor financeiro e diretor de RI, e venho aprendendo a cada dia um pouco desse novo setor para mim, que é o setor de calçados brasileiro e mundial. Das marcas detentoras da Grendene, qual é que tem a maior participação no mercado? Nós medir a participação no mercado brasileiro, ainda mais por marca, é um pouco difícil, Tatiana. Por quê? Porque nós não temos ferramentas disponíveis no mercado. Nós temos algumas medições que nós podemos fazer de uma forma mais consolidada. Por exemplo, se nós formos ver qual é a participação da Grendene como um todo, que produziu em 2022 quase 150 milhões de pares. Qual é o market share da Grendene sobre a produção nacional de calçados? Nesse caso, em 2022, o nosso market share sobre a produção nacional de calçados foi de 17,5%. Se nós medirmos agora o market share sobre outro prisma, sobre o consumo aparente de calçados no Brasil, o que é o consumo aparente de calçados no Brasil? É tudo aquilo que foi produzido no Brasil, mais aquilo que foi importado, menos aquilo que foi exportado. Então, se nós medirmos o market share do consumo aparente, a Grendene tem um share aí próximo de 16%, 15,6%. Agora, se formos medir o market share da Grendene sobre as exportações brasileiras de calçado, a Grendene possui um market share aí próximo a 24%, 24 e alguma coisinha. Ou seja, somos o maior exportador de calçados do Brasil e um dos maiores produtores de calçado do Brasil também, produzindo, como eu falei, cerca de 150 milhões de pares no ano passado. Quando a gente fala de marcas, no início da nossa entrevista eu falei as nossas marcas detentoras, mas nós temos 3 principais segmentos que têm maior representatividade. É a Melissa, a Ipanema e o segmento masculino, que o segmento masculino ele é composto pelas marcas Raider, Cartago e Mormai. Se formos pegar cada um destes segmentos, Melissa, Ipanema e o masculino, cada um representa entre 20% e 25% do nosso negócio. Nós não abrimos números exatos, mas nesse range dá para ter uma magnitude da representatividade desses 3 segmentos. Mas alguma dessas marcas costuma ser o carro-chefe da empresa em termos de faturamento ou mesmo unidades produzidas? Não, em termos de unidades produzidas, a Ipanema tem uma relevância muito maior, porque ela tem um ticket médio menor. Então, por exemplo, uma Ipanema tu encontra no mercado por 25, 30 reais. Ao passo que uma Melissa, tu vai encontrar com ticket médio superior a 100, 150 reais. Então, em termos de faturamento, ambas representam entre 20% e 25% do nosso faturamento, mas em termos de volume de produção, a Ipanema tem um volume bem superior ao volume de Melissa por conta de trabalhar com tickets médios inferiores quando comparado ao ticket médio da Melissa. Há como medir a participação e o market share no mercado dos chinelos Ipanema e Raider em comparação à rival Havaianas? Sim, nós conseguimos medir em um canal específico, que é o canal autosserviço. O que é o canal autosserviço? São supermercados, mini mercados, farmácias,
por que nós chamamos de autosserviço? Que é aquele local em que os chinelos eles ficam posicionados em estantes, né? E o consumidor só vai ali, pega junto com outros produtos e depois paga no caixa do supermercado ou na farmácia. Então, neste segmento, Ipanema e as marcas da Grendene, como tu falou, Ipanema e Raider, junto com Havaianas, que é da Alpargatas, dominam o mercado. A Alpargatas tem cerca de 69% de representatividade nesse mercado, enquanto a Grendene tem cerca de 26% deste canal. Lembrando que este canal, o canal de autosserviço, ou também chamado canal alimentar, este é o principal canal de comercialização da Alpargatas, que é um canal onde produtos de menor valor agregado são vendidos. A Grendene, o nosso principal canal de distribuição é o que nós chamamos de canal direto ou varejo, que são as lojas tradicionais de sapataria, onde a gente encontra produtos de maior valor agregado. Neste canal, esse canal, por exemplo, representa cerca de 40% das nossas vendas, enquanto o canal do autosserviço, que foi o canal que eu fiz a comparação com Alpargatas, ele representa cerca de 10% das nossas vendas. Ao seu mercado doméstico, ainda é o grande gerador de receita da companhia? Sim. Hoje o mercado doméstico representa cerca de 75% das nossas vendas, enquanto o mercado internacional representa 25%. Mas a gente vê como o grande driver de crescimento da Grendene é o mercado externo. O mercado externo em 2019, 2020, por exemplo, totalizou 360 bilhões de dólares, ou seja, é um mercado extremamente grande em que a Grendene, embora seja a maior exportadora de calçados do Brasil, possui um share de 0,004% nesse mercado que é gigantesco. Então, existe sim uma grande avenida de crescimento no mercado internacional e que a gente espera capturar esta oportunidade com a constituição de uma joint venture junto com a 3G para explorar os principais mercados internacionais. No primeiro trimestre deste ano, a Grendene registrou um lucro líquido de 156 milhões de reais, isso 18% maior do que o mesmo período do ano anterior. Quais são os fatores que contribuíram para esse resultado? O primeiro deles foi o incremento das vendas, então a nossa receita bruta ela cresceu 4,2% no trimestre, principalmente puxado pelo mercado interno, onde nós tivemos um crescimento de 15%, mas também o que nos ajudou bastante foi o recuo do nosso custo de produção, principalmente no que tange as matérias-primas. O componente matéria-prima do nosso custo de produção, tivemos um recuo mesmo com o crescimento da receita. Então, com isso, o nosso lucro bruto ele cresceu no período. Aliado a isso, a Grendene, como uma empresa muito bem capitalizada, durante o primeiro trimestre, tivemos um caixa médio superior a 2 bilhões de reais, nos beneficiamos da taxa de juros mais elevada, então o crescimento da receita bruta, a melhora do CPV, aliado com um melhor resultado financeiro maior, foram os três aspectos que contribuíram para essa elevação do lucro líquido. E por qual motivo as exportações da empresa encolheram no primeiro trimestre deste ano? O principal motivo foi a redução das exportações para os países da América Latina. A América Latina representa cerca de 60% das nossas exportações e alguns países da América Latina elas tiveram reduções drásticas nas exportações, como Argentina, Peru e Colômbia. A Argentina, pela crise financeira em que o país está passando, em que
Hoje a gente observa aí um risco bastante elevado para exportar para esses países. Para esse país, a Grendene historicamente trabalha exporta mediante o recebimento de carta de crédito ou letra de crédito, ou seja, um banco emite uma letra de crédito e a gente faz a exportação e o banco garante que nós receberemos os recursos dos produtos enviados. Só que, dada a situação em que a Argentina se encontra, hoje nós não encontramos bancos no mercado que estejam dispostos a emitir cartas de crédito para os nossos importadores argentinos. Peru passa por um período turbulento no que tange a política e economia, o que tem impactado o consumo no país. E Colômbia tivemos um aspecto comercial que tínhamos que sanar, esse aspecto foi sanado e a gente já vê uma recomposição das exportações para esses países. Como que a Grendene faz para concorrer com os gigantes asiáticos, que são os maiores produtores mundiais de calçados? Nós somos muito eficientes no que tange a parte fabril. A Grendene, se nós pegarmos dados aí até a pandemia, era a empresa mais rentável do setor de calçados do mundo. Então, nós temos uma expertise muito grande na parte fabril. Isso por conta da verticalização da produção. Nós, por exemplo, o PVC é a nossa principal matéria-prima, mas nós não compramos o nosso PVC pronto. Nós formulamos o nosso próprio composto de PVC, que é utilizado para injetar nos moldes e fabricar os produtos. Ou seja, nós compramos a resina de PVC, nós compramos os óleos plastificantes, óleo de soja e outros elementos para formular o nosso próprio PVC. Com isso, nós temos ganho, uma redução de custos, temos uma maior agilidade e temos flexibilidade. Nós, por exemplo, ao invés de contratar um terceiro para fazer os nossos moldes, nós mesmos fazemos os nossos moldes onde o PVC é injetado. Ao invés de comprar os blocos de alumínio pronto, onde a gente manipula o molde ou constrói o molde, nós temos uma fundição de alumínio aqui na Grendene, onde nós mesmos fundimos os blocos de alumínio, onde são feitos os blocos. Então, é uma produção toda verticalizada, em que nós eliminamos intermediários da cadeia por conta dessa tecnologia proprietária que foi adquirida e construída ao longo de 52 anos. Neste ano, as ações da Grendene acumulam aí uma valorização diante das perdas da Alpargatas e Arezzo. A que você atribui esse desempenho na comparação com as concorrentes? Eu acho que o desempenho que nós viemos, o desempenho consistente que a gente vem entregando trimestre atrás de trimestre, onde viemos ganhando market share, por exemplo, no mercado interno, em relação aos nossos concorrentes. Eu acho que existe uma visão sobre o futuro da Grendene, iniciativas que estamos fazendo, em que trazem perspectivas de vendas crescentes, de melhorias de margens. E quais são essas perspectivas? Por exemplo, como eu comentei, a constituição de uma joint venture para explorar o mercado internacional. No mercado internacional, nós capturamos margens superiores ao do mercado interno. Adicionalmente, ao fazer esta JV com o time da 3G, nós não só passaremos a ganhar com maiores volumes de exportação, mas também passaremos a participar do resultado da distribuição dos nossos produtos nos mercados internacionais, porque agora nós somos sócios de uma distribuidora nos Estados Unidos, Canadá, China e Hong Kong. Adicionalmente a isso, nós temos outras iniciativas de DTC, né, de Direct to Consumer, como as nossas lojas online. Desde o início da pandemia, nós construímos
oito lojas online, uma para cada marca, em que é a Grendene vendendo diretamente para o consumidor final, ou seja, nos aproximando do consumidor final, capturando tendências, capturando aquilo que o consumidor quer, para que a gente possa desenvolver produtos mais aderentes à demanda do consumidor. E, além disso, nós eliminamos intermediários da cadeia e passamos a vender direto para o consumidor. Então, com isso, temos tickets médios maiores e margens maiores. Então, é a soma de diversas iniciativas que trazem perspectivas bastante positivas para a Grendene no médio e longo prazo. Essa joint venture com a 3G já foi criada, o seu? Ela foi criada, ela foi anunciada no segundo semestre de 2020 e a operação começou a rodar a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Inicialmente, essa JV ela fica baseada nos Estados Unidos. A gestão dela é toda ela do time da 3G, então a 3G trouxe toda a expertise e a capacidade deles de atrair equipes de alta performance, e a Grendene tem a participação no conselho. Nós temos bastante expectativa nos resultados dessa JV no médio e longo prazo. Eu não sei se eu falei, mas inicialmente essa JV ela pode operar nos Estados Unidos, Canadá, China e Hong Kong, e ao atingir os objetivos propostos por ambas as partes, ela pode passar a explorar novos mercados. Quais são as suas expectativas para o próximo balanço financeiro da empresa? A gente não pode divulgar por ser uma empresa de capital aberto, né? Nós não podemos dar guidance, não podemos, mas o que a gente tem visto é um cenário bastante, assim como vimos no quarto trimestre e no primeiro trimestre desse ano, é um cenário bastante desafiador. A inflação, embora esteja recuando, ainda continua elevada. Nível de desemprego também, embora recuando, ainda continua elevado. Taxa de juros elevada. Tudo isso acaba reduzindo o dinheiro disponível na carteira do consumidor para consumo, especialmente o consumo de itens não essenciais. Aliado a isso, a gente continua vendo uma incerteza muito grande por parte de distribuidores e lojistas em relação às iniciativas do governo para retomada da economia, o que deixa os nossos clientes, lojistas e distribuidores com um pouco de pé atrás. Mas ainda assim, a gente continua otimista com o resultado para o ano. A gente acredita que o ano vai ser um ano positivo, com crescimento de receita, crescimento de volume e crescimento de margens. Quais são as ações ESG da companhia? Temos diversas ações, e é até difícil nós listarmos aqui, né? Mas a jornada de sustentabilidade na Grendene, ela não é uma coisa recente, ela iniciou há mais de 10 anos, e nós, nesses últimos 10 ou 11 anos, viemos investindo constantemente para reduzir os impactos ambientais das nossas atividades. E a gente avalia todo o nosso processo, desde a matéria-prima até a avaliação de todo o ciclo do nosso produto. Então, a Grendene, recentemente, foi uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, a Unicinos, fez uma avaliação sobre o desempenho das empresas do setor de calçados do Brasil. E a Grendene foi uma das que apresentou um dos melhores desempenhos, tanto no que tange pegada hídrica, que é quanto de água que se usa para produzir um par de calçado, quanto que se usa de energia elétrica, geração de resíduos, geração de gás de efeito estufa. Então, a Grendene foi uma das empresas mais bem avaliadas nesse estudo. Nós passamos a integrar o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade da B3, agora em dezembro de 2022, e apenas 4 empresas de moda do Brasil estão nesse índice, e a Grendene é uma delas. Por quê? Porque os requisitos para se ingressar nesse indicador, nesse índice, são bastante criteriosos.
A Grendene, por exemplo, nós só trabalhamos com matéria-prima vegana, com certificação da Vegan Society, ou seja, nós não temos nenhum tipo de matéria-prima, de insumo de origem animal. Hoje, 100% dos nossos produtos são recicláveis. Então, qualquer produto da Grendene, ele pode ser devolvido para a fábrica e pode ser reciclado, ou seja, a gente pode triturar o produto e fazer novos produtos a partir dele. Os nossos produtos hoje, 30% deles já contam com material reciclado. 100% da energia utilizada na Grendene é de origem renovável. Então, são inúmeras iniciativas, Tatiana, que nós temos. Se eu for listar, a gente vai ficar a tarde toda aqui, que a gente utiliza e busca constantemente melhorar para que o impacto no ambiente e na sociedade seja cada vez mais reduzido. Desculpa. Imagina. Recentemente, a Grendene lançou um NFT da Melissa. De que forma a tecnologia é utilizada para impulsionar as ações da empresa? A tecnologia e inovação sempre esteve no core da Grendene. Tanto é que lá em 1976 passamos a produzir calçados através do plástico. Hoje nós temos um laboratório de inovação, que é o Bergamota Lab, que ele visa buscar novas formas de acessar o nosso consumidor. E o NFT da Melissa foi uma iniciativa para testar esse mercado, assim como temos diversas outras iniciativas, por exemplo, a própria criação das lojas online, a criação do app da Melissa, diversas outras iniciativas que nós temos aqui dentro da Grendene, que nós buscamos através da inovação e da tecnologia para melhorar e tornar os nossos processos mais eficientes e eficazes. Quais são os projetos futuros da empresa? Hoje, como eu falei, os drivers de crescimento da Grendene, JV com a 3G, mercado internacional, o desenvolvimento e o amadurecimento das nossas lojas online. Hoje elas representam cerca de 3 ou 4% das nossas vendas e a gente acha que um percentual adequado para a penetração dos nossos produtos no canal online é cerca de 10 a 12%. Então, tem bastante espaço para crescer no canal online e esse canal, além de nos trazer margens superiores, é um canal que nos permite capturar tendência. É um canal que nos permite conhecer diretamente o consumidor final. Então, JV, o canal online e o desenvolvimento de produtos de maior valor agregado, produtos como sandálias, produtos como slides, de novas tecnologias como o EVA, que nós estamos triplicando a nossa capacidade de produção de produtos de EVA, que é um produto mais leve e mais confortável, que teve uma demanda bastante ampliada depois da pandemia, dado que as pessoas passaram a ficar mais em casa, então demandam produtos mais confortáveis. Então, esse é o futuro também, ou seja, produtos mais confortáveis, mais leves. E a gente está sempre olhando as tendências, temos capacidade para inovar, temos uma saúde financeira, uma solidez financeira bastante forte, então estamos sempre abertos e buscando novas tendências, novas tecnologias para garantir a perenidade da Grendene no longo prazo. Alceu, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conversar contigo, Tatiana. Invest News Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.